Neste início de ano, mês de janeiro, mês passado, nós fomos informados sobre um vírus letal, realmente terrível, que começou lá pela China e já tem se espalhado por muitas regiões no mundo inteiro. Coronavírus causou realmente um alarme muito grande da parte das pessoas, temor, de que esse vírus possa se espalhar de modo que fique incontrolável. E este vírus já ceifou a vida de centenas de pessoas. Essa semana, aviões da FAB trouxeram brasileiros que estavam nessa região, e eu achei interessante a expressão usada acerca de um dos pais de pessoas que estavam lá, que quando chegaram, os seus pais contemplaram seus filhos chegando, e o pai, um deles chegou a dizer que chegou a imaginar que perderia o seu filho, e agora estava ali podendo abraçar, podendo receber o seu filho de volta. Coronavírus é realmente uma doença terrível. Queira Deus que tão logo possa ser encontrada, uma cura, um antídoto, um remédio que possa barrar com esse vírus. Mas a preocupação realmente foi muito grande e tomou conta. Pessoas em navios não podiam mais desembarcarem, pessoas não podiam mais atravessar de um país para outro. A preocupação muito grande, porque o vírus é letal, a depender, ele pode de fato causar morte, como tem feito. Entretanto, tem algo muito pior do que o coronavírus, que também causa morte, e não apenas a morte física, mas a morte eterna, a morte espiritual, que bane o homem para sempre da presença de Deus, a condenação eterna ao inferno. E este vírus é o pecado, e com tristeza contemplamos que a grande minoria, é que se importa com isso. A grande maioria não está nem aí, estão mais preocupados com outros vírus, mas este é o pior de todos, que causa morte e separação total de Deus. Nessa noite nós vamos ler um texto que fala sobre a morte e aquele que tem poder sobre ela para combatê-la e conceder salvação e vida eterna ao homem. Lucas capítulo 8, versículo 40 a 42 inicialmente, depois saltaremos para o verso 49. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Verso 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta.
Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Nós pais sabemos o quanto um problema que possa acometer um dos nossos filhos nos causa um tremendo sofrimento. É o que ocorre aqui nesse caso com esse pai, Jairo, um homem importante, um chefe de sinagoga, e que agora se encontrava numa situação dramática, tremenda. Uma filha que estava, na verdade, já morta. Tudo indica que quando ele saiu, se dirigiu para falar com Jesus, ela estava à beira da morte. Mas Mateus vai dizer que ele já chegou lá dizendo assim: a minha filhinha faleceu, mas o Senhor pode ir lá e ela vai ressuscitar. O Espírito Santo de Deus, o Senhor já trabalhava no coração daquele homem para que ele confiasse plenamente na providência de Deus para trazer, vida para a sua filhinha. E a morte, ela não escolhe lugar, ela vem para todos. Ela chega na casa do pobre e ela chega na casa do homem de boas condições, como é esse caso aqui, Jairo, chefe da sinagoga. Mas a Bíblia vai falar que ela vem para todos. Mês de novembro eu pregava aqui sobre a morte também, e fazia menção do Salmo 49, que eu quero voltar lá, naquele Salmo tão importante, que nos fala sobre a vaidade da vida. E no Salmo 49, você pode acompanhar aí, a partir do versículo 12, o salmista diz: todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estutícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Veja aqui como a vida é, portanto, perecível, como a vida é, portanto, passageira. A morte, ela chega a todos. Diz Paulo que a morte é o salário do pecado. Ele está baseado naquela sentença lá do Éden, quando do início na criação, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram ao Senhor, o seu Criador, e o Senhor já havia denunciado que eles certamente morreriam se desobedecessem. E eles foram, depois dessa desobediência, depois dessa queda, eles foram destituídos, separados da glória de Deus. E a sentença de morte veio, portanto, para todos, porque todos pecaram, pois somos descendentes deles, e assim a semente do pecado foi lançada, e nós já nascemos aqui na terra pecadores. É por isso que pecamos. Nós não pecamos para nos tornarmos pecadores, mas porque por natureza já somos pecadores, nós pecamos. E nesse caso aqui, nós temos um pai completamente numa situação difícil, vendo uma filhinha às portas da morte. Mas foi esse momento que ele pôde encontrar-se com o Senhor.
No Salmo 119, o maior capítulo das Escrituras, no verso 71, está escrito assim, Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Veja só a Bíblia dizendo da bondade, da graça que podemos receber por meio dos sofrimentos que passamos nesta vida. E aqui o salmista chega a declarar: foi bom eu ter sido afligido, porque na aflição ele se voltou mais para Deus, ele buscou mais ao Senhor e aprendeu mais na palavra do Senhor. Foi nesse momento de tremenda aflição que este homem importante se achegou até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja, a aflição dele era muito grande. O verso 49 nos diz que falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Tão morta estava, que diz o versículo 52, todos choravam e a pranteavam. Mateus vai dizer que havia um alvoroço naquela casa. Era uma cultura diferente da nossa. Aqui também, muitas vezes a gente vê um barulho forte em locais de funerais. Mas, na grande maioria, quando você está numa casa onde tem um velório, né, o que prevalece é aquela conversa mais silenciosa, né? Aquelas pessoas conversando em tom baixo, e aqui tem a cultura de passar 24 horas ali até para depois a pessoa ser sepultada. Tem algumas exceções que não é necessário tanto tempo assim, mas aqui era diferente, aqui enterrava no mesmo dia, mas a comoção era bem maior. Então a Bíblia diz que havia um grande alvoroço ali naquela casa, era grande a comoção por causa do falecimento daquela menina. E chegou o mensageiro com a notícia que qualquer pai não gostaria de receber nunca uma notícia dessa natureza: não incomodes mais o mestre, a tua filha faleceu. Imagino aquele homem tão importante, mas naquela hora o seu coração certamente é partido. O seu conflito, a sua aflição é muito grande. Tanto assim que o Senhor Jesus Cristo, ao escutar que ele recebe essa notícia, logo lhe diz no versículo 50: não temas, crê somente, e ela será salva. Como eu disse, o Senhor já atuava no coração daquele homem, quando Mateus registra que ele chega a dizer que ele cria plenamente que se o Senhor Jesus fosse na casa dele, né, aquela menina iria tornar a viver, iria ressuscitar. Então ele diz: não temas. O Senhor Jesus diz àquele homem: não temas, creia somente. Não temas é uma palavra que nós vamos encontrar em muitos momentos nas Escrituras, como eu gosto. Há um dos nossos hinos também que diz: ó, não temas, pois eu contigo sempre serei. Quando a palavra do Senhor diz não temas, é porque ela já está mostrando que a vida não é fácil. O Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas ele ajunta dizendo: mas tende bom ânimo. É como se dissesse: não temas, porque eu venci o mundo. Quando o Senhor Jesus Cristo diz àquele homem: não temas, ele está dizendo: continue confiando. Ele foi até o Senhor Jesus Cristo, ele certamente já tinha ou contemplado algumas obras que o Senhor Jesus tinha realizado, ou mesmo tinha ouvido já falar da fama do Senhor Jesus. Basta você voltar uma página aí, nesse
capítulo 8 mesmo, conforme aqui a minha versão, você volta uma página, nas costas, nós temos aqui no capítulo 8, 2 milagres extraordinários realizados pelo Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 22, nós temos Jesus, ordenando a natureza, provando assim a sua divindade, acalmando uma tempestade no mar. A partir do versículo 26, nós temos o Senhor Jesus Cristo exercendo o seu poder contra as hostes de Satanás, que estava destruindo a vida de endemoniados. E um deles é destacado, o Gadareno, assim chamado, onde havia milhares de demônios querendo destruir a vida. E o Senhor, daquele homem, e o Senhor Jesus Cristo repreende a Satanás, expulsa o demônio, os demônios da vida daquele homem, mostrando assim o seu poder divino. Jesus já tinha até mesmo intervido na vida de uma pessoa que havia já também falecido. E diferentemente dessa menina de 12 anos, que ainda estava em sua casa com o corpo talvez ainda quente, aqui no capítulo 7 de Lucas, nós vamos encontrar a ressurreição de um filho, a partir do versículo 11, de uma viúva da cidade de Naim, onde o enterro já estava sendo processado, o cortejo já se dirigia para ser o corpo sepultado, e Jesus manda parar aquele cortejo e ressuscita aquele jovem. Então, ele já tinha demonstrado o seu poder sobre a morte, o seu poder sobre a natureza, o seu poder sobre Satanás. A sua fama já estava sendo divulgada. E, portanto, aquele homem, ele tem esse conhecimento certamente, e por isso se dirige até o Senhor Jesus Cristo, pois amava profundamente a sua filhinha. E como ele gostaria que ela estivesse sã novamente. Todos os pais, volto a dizer, têm grande preocupação. O problema de um filho é problema dos seus pais. Quando os filhos estão sofrendo, os pais estão sofrendo mais ainda. E nós temos que constantemente, diariamente, colocar os nossos filhos no altar do Senhor em oração, humildemente, clamando pela misericórdia do Senhor na vida deles. E para este homem aqui, foi um ato que requereu que ele se humilhasse. O texto diz aqui, voltando ao capítulo 8, no versículo 41, que ele prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Foi necessário, para que ele contemplasse esse milagre, que ele se humilhasse diante do Senhor. Barreiras tinham que ser quebradas naquele instante. A barreira social, era um homem de posição. A barreira religiosa, ele era de tradição, um chefe de sinagoga, era uma pessoa importante. Ele tinha responsabilidade na administração, na direção ali da sinagoga, onde a palavra do Senhor era exposta ali para as pessoas. Era de fato um homem importante, mas era importante para aquelas outras pessoas ali. Era importante para as pessoas da sua religião, era importante para as pessoas da cidade, mas para Deus ele não passava de um miserável pecador, carente, necessitado da misericórdia, da graça, do perdão. Naquele instante, a sua intercessão era em favor da sua família, mas fez isso, em favor da sua filha, mas fez isso de forma quebrantada, humilde e confiando. Como diz Mateus, ele sabia que o Senhor Jesus Cristo podia trazer solução para o problema que lhe acometia. Então, ele era um pecador, e por isso ele se humilha e se prostra diante do Senhor Jesus Cristo. É assim que a Bíblia diz que o homem tem que fazer para que ele possa ser salvo. Ele tem que se humilhar debaixo da mão do Senhor, para que ele seja alcançado pela graça de Deus. Foi citado aqui o filho pródigo neste culto. A Bíblia diz que ele caiu em si, e quando caiu em si, levantou-se e foi até o seu pai,
reconhecendo que não era digno sequer de ser chamado de um filho. Na verdade, nenhum de nós é digno de ser chamado filhos de Deus. Nós estamos nessa condição por causa daquilo que Cristo fez por nós. Como diz Paulo, por sua graça nós fomos salvos. Este homem se humilha, o homem tem que se humilhar diante do Senhor. Lá em Lucas capítulo 18, a palavra fala do homem que foi ao templo para orar e se gloriava na sua própria justiça, que ele imaginava ter, dizendo que não era como os demais homens pecadores. A Bíblia diz que aquele homem sai daquela sua oração completamente humilhado, rejeitado. É uma parábola que ilustra, né, como nós devemos nos achegar na presença do Senhor, completamente destituído de vanglória. Nós não somos nada. O homem, como nos diz o Salmo 49, é pura ostentação. Como diz o Salmo 39, é pura vaidade. Nós não somos nada, não passamos de pó, somos pecadores. E aqui estava um homem conscientizado disso, Jairo, e por isso ele se humilha e se prostra diante do Senhor. E qual é a reação do Senhor Jesus Cristo mediante aquela notícia, mediante aquele ato daquele homem, um ato tão sério? A coisa já estava concretizada, já estavam chorando, já estavam pranteando, aquilo era fato, a menina realmente estava morta, havia comoção total ali naquele momento. É realmente algo terrível. Todos que têm participado de momentos, né, de funerais, eu, ao longo desses 30 anos aqui, que está completando essa semana, eu já participei de muitos momentos assim, cenas difíceis, a gente lamenta, sente profundamente. Agora, neste mês de janeiro, quando de férias, estive envolvido com minha família, no passamento da minha cunhada Dora, esposa do meu irmão, que aos 58 anos de idade, o Senhor a tomou para si. Foram momentos difíceis, como esse momento aqui, onde as pessoas estão lamentando profundamente a realidade da morte. Mas algo muito pior existe, que é a morte espiritual, e que as pessoas não estão chorando por conta disso, não estão lamentando. A minoria preocupa-se com suas almas. Saibam todos, nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que a vida é de 70 anos, alguns vão a 80, existe exceção acima disso, até de 90, de 100 ou um pouco mais. Mas, na verdade, o tempo passa rapidamente e nós voamos, diz a palavra do Senhor. É realmente, a vida é extremamente passageira, é muito rápido. É necessário que o homem acorde, desperte para essa realidade. Se você morrer na condição em que você se encontra, sem de fato entregar a sua vida a Cristo, sem experimentar a graça da salvação, o novo nascimento, saibam todos vocês que estão sentados aqui, se você não tiver uma experiência com Deus, não é experiência com religião, não é com igreja batista, não é com padre, não é com pastor, é se você não nascer de novo, se você não vir a Cristo, você vai morrer e vai para o inferno, você vai ser banido eternamente da presença de Deus. Não leve isto na brincadeira, é a palavra de Deus que diz, a morte chega a todos, mas o destino de todos não é o mesmo. A palavra do Senhor vai falar, mais adiante eu vou tratar um pouco mais sobre isso, mas o importante é que você saiba, pior do que a morte física, que aqui estava causando uma grande comoção, que causa a todos nós grande tristeza, é a morte eterna, é ser banido para sempre da presença de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo intervém. Veja o que diz o texto. Ele diz a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa,
a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina. A incredulidade era total ali, naquele ambiente. Então Jesus disse que não queria que aquelas pessoas participassem daquele momento. Jesus não era como muitos curandeiros, né, que estão na televisão, religiosos, que fazem verdadeiros espetáculos com as curas que eles dizem realizar. Não, Jesus nunca quis assim dessa forma chamar a atenção, embora tenha realizado muitas curas, muitos milagres publicamente, até mesmo as 2 ressurreições, outras registradas, foram públicas, essa não. Mas ele percebeu que todo aquele ambiente ali era um ambiente de incredulidade, ele não quis fazê-lo. No versículo 52, diz: todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Veja como o Senhor Jesus Cristo trata a morte aqui. Ele dá outra conotação à questão da morte, que ele chama aqui de sono. E para o cristão, a morte realmente não passa de um sono. Lá no capítulo 11 de João, quando o Senhor Jesus Cristo comunica aos seus discípulos acerca da situação de Lázaro, que havia falecido, ele diz: vamos até Betânia, Lázaro está dormindo. Eles não entenderam. Depois o Senhor Jesus Cristo vai explicar que Lázaro havia falecido. E ele vai dizer à sua irmã Marta, que chega para ele, dizer que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja que a morte não é final, a morte é como um sono. Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo diz, escrevendo a carta a Tessalonicenses, no capítulo 4, ele trata desse assunto da morte, dizendo assim, 1 Tessalonicenses 4, 13, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, a Bíblia diz claramente, quando da morte o nosso corpo dorme, o espírito vai para Deus, que o deu. Nós, os que morrerem com Cristo, estarão desde esse momento descansando na presença do Senhor, seu espírito. O corpo será enterrado e será aguardado para o dia da ressurreição, quando o Senhor assim o ordenar, todos ressuscitarão, e a Bíblia diz que nós seremos glorificados, teremos corpo à semelhança do Senhor, e estaremos assim para sempre com Ele. Portanto, não temos que temer a morte absolutamente. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou e viu os céus abertos e o Senhor Jesus Cristo em pé, como que aguardando a ele. E ele morreu de uma forma gloriosa, perdoando os seus inimigos, mostrando claramente que estar com Cristo, como disse Paulo, é incomparavelmente melhor. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse aqui algo que é ilustrativo daquilo que ocorre com aquele que morre com Cristo Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Mas a reação das pessoas foi: riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Veja o sentimento dessas pessoas, a reação como mudou. Elas estavam o quê? Chorando e pranteando. Agora estavam zombando, agora estavam rindo do Senhor Jesus Cristo. Que coisa terrível. Isso era a manifestação da incredulidade do coração daquelas pessoas. Ora, não tinham tomado conhecimento daquilo que Jesus já tinha feito. Se você voltar aí a página para o capítulo 7, veja no capítulo 7 o versículo 22.
diz: então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres se anuncia-lhes o Evangelho. Eles não criam nisso. Eles não deram crédito a esta verdade proclamada, anunciada, aquilo que Cristo realizou, e os seus milagres eram sinais do seu poder salvador, mas não creram. Infelizmente rejeitaram a palavra do Senhor, e por isso estavam aqui nesse momento rindo e zombando. Mas o que ocorre? Jesus dá uma ordem, versículo 54: entretanto ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Ele usou a língua aramaico, talita cumi, a língua comum, popular. Aqui já está traduzido: menina, levanta-te. E diz o texto em seguida que voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. Que coisa gloriosa. Eu gosto de ler os feitos do Senhor Jesus Cristo. Não tem maravilhas maiores do que essa que ele operou, registradas aqui na sua palavra. Nem todas estão registradas, mas essas que estão aqui, que coisas gloriosas. Fico imaginando a alegria daquela casa. Diz o texto: voltou-lhe o espírito dela, note bem, tinha saído. Isso é morte. Quando o espírito sai, fica só o corpo. O espírito vai para Deus que o deu. Mas o texto diz que o Senhor Jesus Cristo, interviu naquele momento: menina, levanta-te. O seu espírito voltou. Isso é importante destacar, porque para muitos, as pessoas recebem o espírito de A, de B, esse processo de reencarnação. Conversa fiada, isso não existe. Mentira, heresia, não tem sustentação das Escrituras. Volta aqui o próprio espírito dela, volta para ela, e ela novamente volta a viver. E o Senhor Jesus Cristo ordenou que desse a ela o quê? Comida, dele de comer. Ela certamente devia estar magrinha, já vinha sem comer há quanto tempo, O doente, um dos primeiros sinais do doente é que ele perde o apetite. Quando a pessoa doente não está querendo comer, a gente já fica preocupado, Mas a comida é o melhor remédio que existe. Quando o doente está comendo, eu digo: isso aí vai para frente, Então o Senhor Jesus disse: dê a ela de comer. Isso era uma prova que ela estava viva. Defunto não come. Você já viu algum defunto comendo? Eu já vi muitas pessoas comendo no funeral, comendo, bebendo, mas o defunto, de forma alguma. Mas essa aqui não, o espírito voltou. Ela estava de fato viva, e o Senhor Jesus Cristo deu a ela de comer, e ela comeu. A Bíblia diz que ela se levantou, algo tremendo, e deu provas de que estava viva. Você conhece ao Senhor Jesus Cristo, você já tem a vida de Cristo, você já verdadeiramente é nova criatura. Você tem que dar evidências disso. A evidência que essa menina estava viva aqui é que ela levantou-se e comeu. Nós temos que mostrar verdadeiramente que somos filhos de Deus pelos frutos, pela nossa maneira de viver. Nós não seremos salvos pelos nossos frutos, não seremos salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras, o fruto que demonstrarmos, o nosso modo de viver, vai comprovar se nós temos verdadeiramente a vida de Cristo em nós. A Bíblia diz: aquele que está nele deve também andar como ele andou. Então, aqui está o milagre acontecendo na vida daquela família. E o texto encerra dizendo da ordem que o Senhor Jesus Cristo deu, que eu imagino que eles não conseguiram cumprir. Que ordem foi essa? Seus pais ficaram maravilhados. Verso 56. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vocês imaginam se eles conseguiram ficar sem contar?
A única coisa que eles podiam dizer era isso que aconteceu, né? Não tinha notícia. Isso era a felicidade, isso era a realização, a alegria deles. Mas basta dizer que quando o Senhor Jesus Cristo dizia assim, para evitar publicidade, para que não houvesse má interpretação acerca da sua missão, Jesus não fosse tido como uma espécie de um curandeiro, um milagreiro, alguém assim, porque ele veio com o seu principal objetivo de salvar pecadores. Eu vim para que tenham vida em abundância. Um homem naturalmente está morto, e o Senhor Jesus Cristo veio para dar vida abundante, vida eterna, vida, salvação. E quando ele ressuscita esta menina aqui, é uma ilustração do seu poder salvador, o seu poder que há de ressuscitar todo aquele que nele crê. Como ele disse a Marta: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse em João 5:24: em verdade, verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. A morte é uma realidade da qual nenhum de nós pode escapar. A morte física, né? Todos nós dela iremos participar, e certamente daqui a 110 anos, nenhum de nós estará vivo. Eu coloquei 110 porque alguns, né, estão passando de 100, né? Mas vamos lá, daqui a 120 anos, nenhum de nós estará vivo. Daqui a 10 anos, alguns de nós talvez não estará mais vivo, não sei. Daqui a 20, 30, não sei. Uma coisa eu sei, a Bíblia diz que depois da morte, segue-se o juízo. Não vá nessa conversa, morreu, acabou. A gente está lá no funeral, esse é o fim de todos nós. Morreu, acabou. Conversa, não vá por aí não, que você vai se dar mal. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Entrai pela porta estreita, disse o Senhor Jesus Cristo. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, que conduz ao inferno. E são muitos os que estão neste caminho. Mas estreita é a porta, disse Jesus, e apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que a encontram. Que nesta noite você não continue do jeito que está. Que nessa noite você possa clamar ao Senhor Jesus Cristo o perdão para a sua vida. Que nesta noite você se reconcilie com o Senhor. Você que nos visita nessa noite, que seja a noite que você se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não vá pensando que você vai poder fazer isso no futuro. Você não pode tomar uma decisão. Vai querer converter-se, né, quando estiver doente, quando receber um exame de uma biópsia, dizendo: olha, você, é aí que você vai querer entregar a sua vida a Cristo? Ou vai querer entregar a vida a Cristo quando estiver dentro do caixão? Vai querer entregar a sua vida a Cristo quando estiver lá no inferno? Cuidado! Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se dependesse de mim, eu arrancava você aí do lugar onde você está e entregava a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Essa graça pertence ao Senhor, e a você compete clamar a Ele. Busque a Ele, humilhe-se, faça como esse homem, se prostrou, não levou em conta a posição social, a religiosidade dele. Se humilhe diante do Senhor Jesus Cristo, e que Ele possa lhe conceder, assim como concedeu aquela menina a vida, Ele possa lhe conceder o poder salvador, o perdão dos seus pecados, a vida eterna, a sua salvação. Amém.